Segundo aos Coríntios 4,16. O efeito do sol ontem. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são eternas. Diz o apóstolo Paulo. Pai, eu quero agradecer por essa leitura e pedir as tuas bênçãos sobre esta reflexão, e que os nossos corações estejam totalmente abertos, disponíveis, acessíveis à tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Ocupe seu lugar, por favor. O Bispo Rubem tem falado sobre santidade, me vi forçado e tentado falar, mas por que eu não quis falar de santidade nessa manhã para estar comungando com o bispo do mesmo pensamento? Primeiro, o Bispo Rubem tem 84 anos de vida, se converteu aos 20 anos de idade, significa que 64 anos de vida cristã. A escola que ele tem, que ele aprendeu sobre santidade, é uma escola que eu preciso aprender, que eu quero aprender, que nós devemos aprender. Porque se esses anos todos, 64 anos de caminhada, aprendeu nessa escola o que é santidade, isso significa que nós devemos ouvir este homem com atenção e pegar para nós todo o seu ensinamento bíblico que ele nos passa. Ele tem falado muito sobre Davi, tem falado muito sobre Saul, tem falado sobre muito aqueles dois irmãos, filhos de Arão, tem falado sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas, veja bem, a escola que nós hoje temos visto por aí sobre santidade é muito diferente da escola de santidade, daquilo que aprenderam sobre santidade há 30, 40, há 50 anos atrás. As coisas mudaram demais, as coisas mudaram muito, e isso se torna algo muito perigoso. Então, a razão pela qual eu não quis me atrever a entrar nesse assunto, para talvez trazer um tipo de confusão na sua mente, foi por isso. Porque há 64 anos esse homem tem sido um homem santo diante de Deus. Um homem casado com a mesma esposa, fiel a Deus, e eu quero aprender dessa escola que ele nos deixou e vai nos deixar. Cada dia mais um bom ensinamento, tá bom? Mas eu escolhi também falar sobre isso hoje, porque eu ia pregar hoje à noite sobre esse assunto, dando uma conclusão sobre a história que eu entrei, sobre o assunto que eu entrei algumas semanas atrás com os irmãos da noite. Algumas semanas atrás, eu falava da difícil tarefa do apóstolo Paulo como missionário, ou da difícil trajetória que Paulo teve como um missionário, que mais contribuiu, irmãos, para o crescimento do evangelho em todo o mundo. Foi um dos homens que mais contribuiu, e Lucas chega a relatar isso em Atos 19, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Então nós podemos ver que a trajetória de Paulo foi uma trajetória extremamente relevante. Deus o usou poderosamente, instituiu várias igrejas, das viagens que fez, das 3 viagens missionárias que aquele homem fez como servo, não foram viagens fáceis, não foram momentos agradáveis que ele enfrentou. Ele instituiu igrejas, preparou homens, preparou presbíteros, estabeleceu igrejas. Ele pôs o povo para servir a Deus e para trabalhar e para pregar o evangelho. Foi o responsável por uma das instituições, ou por estabelecer uma das igrejas mais fiéis, uma igreja modelo para o Novo Testamento, que é a igreja em Tessalônica, com o seu trabalho difícil ali, chegando naquela região, mas estabeleceu uma igreja forte, uma igreja que se tornou modelo, que repercutiu para outras regiões por meio do trabalho que o apóstolo Paulo fazia. Então, como um missionário, o trabalho de Paulo não foi um trabalho fácil. Em alguns momentos ele encontrou a hospitalidade de uns, mas também a ira de outros. Ele encontrou braços abertos de alguns que recebiam o evangelho gratuitamente, mas encontrou também a aversão de algumas pessoas.
como aqueles ourives lá de Éfeso, quando Paulo chega para pregar o evangelho, e aqueles ourives, não, estão acabando com a nossa fonte de lucro, e o desejo deles era destruir, acabar com a vida do apóstolo Paulo. Então, como missionário, Paulo foi um homem bem-sucedido, mas também enfrentou várias situações de tribulação, de luta, a ponto de perder esperança em alguns momentos da sua própria vida, da integridade física dele, ele perdera de alguma forma a esperança. Mas na ocasião em que eu falei sobre isso, eu dei as razões pelas quais o apóstolo Paulo, em dado momento das suas viagens, do seu percurso como missionário, não desistiu. Não foi pela sua perspicácia, não foi talvez por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele recebeu. Mas sobretudo, por 4 encontros, eu falei sobre esses 4 encontros que Paulo teve com o Senhor, que foram fundamentais para que Paulo não desanimasse, não parasse na sua missão. E o primeiro encontro que Paulo teve foi lá no início da sua vida, foi na sua formação. Foi quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, quando ele se depara com a realidade da vida, lá no Atos 9. E ele ali tem a formação, ele passa um período de tempo ao lado do Senhor, aprendendo com o Senhor. Esse foi o primeiro encontro fundamental para fazer com que Paulo entendesse que a missão tem que ser continuada. A vida cristã é progressiva. A vida cristã é um segmento diário, é uma luta constante, é todo dia, dia a dia, com fé, de fé em fé, de glória em glória, com lágrimas, com lutas, mas olhando para o autor e consumador da fé. Essa foi a formação de Paulo. E esse encontro formou o coração daquele homem. O segundo encontro que Paulo teve foi na cidade de Corinto, quando ele prega e percebe que alguma coisa não estava muito bem, não fora bem recebido. Paulo era considerado um homem tagarela, falava muito, considerado pela igreja um impostor. E Paulo naquele momento recebe a visita do Senhor, dizendo e o encorajando para que continuasse fazendo aquilo. E Deus dera para Paulo os sinais de que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. O terceiro encontro de Jesus com Paulo, que o encorajou a não desanimar na sua jornada, foi o encontro que ele teve quando ele volta para Jerusalém. Mesmo com grande oposição de amigos dele, Paulo, não volte. Paulo, se você voltar para Jerusalém, você vai morrer. Paulo, se você voltar para Jerusalém, você vai ter problemas sérios. Um profeta chamado Ágabo disse para ele, olha, eu vejo que a sua volta a Jerusalém vai ser danosa. Eu vejo que você vai ter problemas quando você voltar para Jerusalém. Contudo, Paulo volta para Jerusalém. Paulo vai de volta lá para Jerusalém, faz o que tem que ser feito, só que a perspectiva de Paulo talvez se frustrou quando ele chega em Jerusalém e encontra a oposição. Ele toma tapa na cara de sumo sacerdote. As pessoas da multidão querem pegar o Paulo para espedaçar Paulo, para matar Paulo, para destruir o apóstolo Paulo. E nessa gama de situações, Paulo vai de forma cuidadosa, uns homens soldados colocam ele numa prisão. E naquela prisão, talvez o sentimento de Paulo fosse aquele, olha, a minha vinda para Jerusalém foi um fracasso. A minha vinda para cá foi uma destruição total, só teve problemas. E naquela mesma noite, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, no meio de uma prisão, disse, Paulo, coragem. Porque do mesmo modo que você serviu de testemunha para mim aqui em Jerusalém, importa que daqui você vá até Roma. Então esse foi o terceiro encontro que Jesus teve com Paulo, que o encoraja a dar seguimento na sua missão, a dar seguimento naquilo que ele começou a fazer. Mas o quarto encontro de Paulo foi a caminho de Roma, exatamente num navio, onde a esperança de vida tinha se acabado. E o Senhor aparece a Paulo e fala, Paulo, não tenha medo, porque a única coisa que vai aqui acabar ou ser destruída é o navio, todos serão salvos. A Bíblia diz que 276 pessoas foram preservadas da vida ou da morte por causa de um homem que estava ali dentro, que creu em Cristo e que recebeu a palavra do Senhor. Esses foram 4 encontros que serviram para fazer com que Paulo, ao longo das suas viagens, não parassem. Ao longo da nossa caminhada cristã, quantas vezes, da minha caminhada cristã, eu não recebi a visita maravilhosa do Espírito Santo, me consolando, me confortando, me encorajando. Quantos aqui, além de mim, receberam essa visita maravilhosa de Deus nas manhãs que você abre a palavra de Deus? Ou de repente você se depara com um amigo querido e que bota a mão no seu ombro, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de consolo, aquele anjo de Deus que vem para você, põe a mão para você e fala, meu irmão, Deus manda te dizer, não temas, segue em frente.
Isso é especial demais. Essas foram as razões que fizeram Paulo dar seguimento na sua vida. Sem dúvida, as experiências vividas pelo apóstolo Paulo servem hoje, irmãos, para nós, como um forte alento para que a gente continue seguindo também a nossa carreira cristã. E uma das experiências mais fantásticas que Paulo deixa para a gente como um grande e forte alento foi o período que Paulo esteve preso. Foi o período que Paulo estava dentro de uma prisão. Eu tive 3 experiências na minha vida. Nesses meus 19 anos de ministério, fui ordenado aos 26, ano que vem eu faço 20 anos nessa caminhada, aprendendo ainda o que é o ministério. Mas durante 3 vezes na minha vida, nesse ministério, eu estive dentro de uma prisão. Não fui preso, graças a Deus, mas estive dentro de uma prisão. Em 2009, havia uma irmã nossa que me pediu para fazer uma dedicatória de uma Bíblia que ela comprou, para entregar a um filho que estava preso há muitos anos, eu não sei ao certo se eram 12, se eram 13 anos, mas há muitos anos, o pastor Arlindo sabe de quem eu estou falando, e essa irmã me pediu para fazer uma dedicatória para esse filho que ela queria mandar pelo correio, aquela Bíblia. Eu disse a ela, quantos anos a senhora não vê o seu filho? Ela me disse, muito tempo, em lágrimas. Eu disse, eu não vou fazer dedicatória nenhuma. A senhora não vai colocar essa Bíblia no correio. A senhora não vai mandar homem nenhum entregar, a senhora vai entregar nas mãos dele. Eu vou levar a senhora até o presídio, vou passar o dia com a senhora e depois a gente volta. A mulher quase morreu naquele banco ali. Em 2009, o pastor Alindo sabe de quem eu estou falando, nós pegamos essa senhora, eu coloquei ela no avião, levei ela até São Paulo, ficamos na casa do pastor Flávio. Flávio, pastor? Pastor Flávio nos deu guarida lá de uma noite, dormi na casa do pastor Flávio. 4 horas da manhã me levantei, peguei o carro, viajei 330 quilômetros até o interior de São Paulo. Cheguei ali, entramos no complexo penitenciário daquela cidade. A cidade é o complexo penitenciário. A cidade é aquilo. Tudo que acontece na cidade gira em torno do complexo penitenciário. Os mercadinhos, você não vai comprar 1 quilo de café Pimpinela porque você não sabe nem que marca é. É num saquinho transparente. Você não vai comprar um biscoito piraquê, sabendo se é piraquê, se é balduco, porque tudo vem num saquinho transparente. Eu já estive presente dentro de um ambiente de prisão. Eu já estive aqui em Japeri visitando um jovem que foi assaltar e foi preso, e a mãe angustiada. Eu não fui pelo jovem, fui pela mãe e visitei, e estive dentro de um presídio. Visitei aqui em Nova Iguaçu, numa delegacia, um rapaz que foi acusado de roubar um carro e foi preso. Eu entrei dentro de um ambiente de prisão, e o ambiente de prisão é um ambiente inóspito, é um ambiente escuro, é um ambiente que retrata improdutividade, restrições. Você não pode fazer muita coisa, você não pode ir muito longe, você tem limite para tudo, e sobretudo o ambiente de prisão é desanimador. Eu louvo a Deus que quando eu entrei em Japeri, o diretor do presídio me conhecia, ele sabia que eu estaria lá, ele me tirou daquele ambiente ali e me levou para a sua própria sala, me sentou na frente do rapaz, do presidiário, e ali eu preguei o evangelho para ele, eu orei com ele, eu disse, rapaz, Deus está te dando mais uma oportunidade, quando você sair daqui, você se reconciliar com ele, porque senão daqui nós vamos te visitar, sabe aonde? Ou no hospital, ou consolar sua mãe num cemitério. Você tem essa oportunidade. Então o ambiente de prisão é um ambiente que é um lugar de privações, que é um lugar de restrições, é um lugar improdutivo, é um lugar desanimador. Mas a experiência que Paulo nos passa, que serve de forte alento para nós, é que em Filipenses 1:12, Paulo vai falar para os irmãos que poderiam estar cientes de que a prisão para ele não significava um lugar improdutivo, e não significava um lugar de desânimo, não significava um lugar de privações, mas um lugar onde o evangelho crescia cada dia mais. Então as experiências que Paulo nos passa, que aquele homem nos passa dentro de uma prisão, é um lugar onde que na visão dele era um lugar de progresso. Ao invés de ser um lugar de improdutividade, para Paulo era um lugar de progresso. Ao invés de ser um lugar desanimador, para Paulo era uma oportunidade de salvação para aqueles que estavam ali. E além de ser um lugar, irmãos, talvez improdutivo,
para Paulo era um lugar de estímulo. As pessoas, quando viam Paulo preso, eram estimuladas a continuarem pregando o evangelho e seguindo com a missão que ele ali estava. Ele disse: eu estou aqui, mas a palavra de Deus não está presa. Então, na visão dele, a prisão era um lugar de progresso, de salvação e de estímulo, irmãos. O que a gente aprende com isso? Que com essa experiência de Paulo, Deus, irmãos, apesar das lutas que enfrentamos, grave isso, apesar das lutas que nós estamos enfrentando hoje, ou possamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, Deus tem mais para nos acrescentar à vida do que a luta nos tirar. Deus tem mais para nos acrescentar ao dia a dia. Deus tem mais para nos oferecer de experiências. Deus tem mais para acrescentar a nós, como ser humano, do que a própria luta tirar de nós alguma coisa. É essa experiência que o apóstolo Paulo me ensina. Passa para nós nessa manhã como ensinamento. Faça com que as adversidades da sua vida não tire nada de você, não decresce nada de você, mas acrescente mais a sua vida. Faça com que a tua prisão, a prisão financeira, a prisão emocional, qualquer tipo de prisão que você possa estar enfrentando, qualquer tipo de crise que você possa estar enfrentando, não retire nada de você, mas acrescente na sua vida. Para o homem natural, a prisão era aquilo. Na minha visão natural, a prisão é um lugar de restrições, de limitações, de desânimo. É um lugar onde você não tem perspectiva. Você não pode pensar o seguinte: hoje à noite eu vou passear com a família. Não, numa prisão você está ali, ó. Você está cerceado, cerceado o seu direito de fazer o que você quer. Mas para Paulo não. O evangelho na prisão estava solto, estava livre. As pessoas estavam estimuladas a pregar. Faça das suas adversidades algo que acrescente na sua vida, algo que mude completamente a sua vida. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, ou aliás, a carta de Paulo aos Coríntios, nessa segunda carta, talvez seja, irmãos, a carta onde em nenhum outro lugar Paulo vai mais abrir o seu coração. Já viu aquela carta que talvez você, não sei se você já recebeu, eu tenho uma cartinha de eu casei em 97, 95, 94, eu recebi uma carta da Denise. Essa carta existe até hoje, está na minha carteira. Mudo de carteira, mas a cartinha dela ainda continua dentro. Quantos aqui ainda tem uma cartinha da namorada ou do namorado, né? Só não pode ser do namorado que não seja o seu marido e nem seja a sua esposa, senão isso vai dar ruim, hein? Isso vai dar problema. Tem? Tem, Diago? Eu tenho até hoje. E quando ela vai trocar minha carteira, ela fala: se ainda tem isso, mas você abriu o seu coração para mim? Você abriu o seu coração, eu falei. Você falou que fazia uma campanha até para casar comigo? Fez mesmo. Fez uma campanha daquelas para casar. Orou, jejuou. Falei: era só orar um pouquinho para eu me converter. Se orou mais, virei pastor. Então, quer, irmã, quer casar? Ora. Quer que seu marido vire pastor? Ora mais um pouquinho. Faz isso não. Deixa quieto. Talvez essa carta em nenhum outro lugar tenha nos mostrado Paulo expondo tanto a sua vida, tanto seu coração, tem aberto tanto e revelando tanto das suas lutas, tanto dos seus sofrimentos, das suas preocupações. Mas além das lutas da carne que Paulo enfrentou, além das tribulações que ele enfrentaram no próprio corpo dele, 2 aos Coríntios 11 vai relatar o quanto esse homem sofreu fisicamente, o quanto esse homem passou por situações difíceis fisicamente. Mas além de relatar, essa segunda carta de relatar essa aflição na carne, no físico, carta de 2 aos Coríntios, ela relata verdadeiramente a angústia da alma do apóstolo. Ela relata e reflete o que este homem sentia no seu homem interior. O que ele sentia aqui dentro, um homem vendo falsos mestres, usando o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome do Evangelho, para se promover e enganar pessoas. Esse homem vendo um povo, talvez, ou aquelas pessoas que ele tanto amava, tanto pregava, mas não se desenvolvendo espiritualmente como ele gostaria. Ou seja, eram meninos da fé, tinham uma percepção espiritual muito aquém daquilo que havia pregado, ou seja, tinha litígios, tinha dissensões, tinha facções,
tinham grupos, e tudo isso angustiava a vida do apóstolo Paulo. Além da luta física que enfrentara, ele tinha a luta na sua alma, no seu coração. Ele tinha angústia na sua vida de ver talvez aquele povo que ele tanto amava desconfiando dele, de tanto que ele se entregou. Quer ver um texto interessante? Vá ao capítulo 11 desse mesmo livro. E olha como Paulo vai defender a sua missão, o seu ministério, o seu apostolado. Você vê como é que este homem estava com o seu coração, com a sua alma angustiada, em face da desconfiança desses irmãos que ele tanto se entregou, tanto amou. E Paulo está defendendo nada mais e nada menos aqui, irmãos, do que a sua paternidade a esses irmãos de Corinto. Diz assim, capítulo 11: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, ou zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é. Ou seja, a preparação que Paulo faz àqueles irmãos é a preparação de um pai, de alguém preocupado em entregar a sua filha ao Deus, ao Cristo, e entregar de forma pura. É um trabalho. É muito trabalhoso, e foi muito trabalhoso, mas olha o que diz o texto. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está preocupado. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que Paulo está defendendo aqui é a sua paternidade, a sua preocupação com essa igreja. E de certa forma a angústia deste homem está no fato de que esses irmãos estavam desconfiando exatamente da sua paternidade, da sua maneira tão zelosa, é como se nós estivéssemos olhando para um pastor e vendo esse homem entregando a sua vida, seus dias, sua atenção, sua devoção, sua fidelidade a Deus, e nós olhássemos para ele sempre com um olhar desconfiado. E Paulo está defendendo de certa forma o seu apostolado e a sua maneira como tratava com aqueles irmãos. Então Paulo está aqui mostrando a sua angústia, vendo um homem duvidarem da autoridade espiritual dele. E algo que me chamou a atenção essa semana, que eu recebi de um amigo, a cópia de um livro de muitos anos atrás, do ex-presidente Kennedy, antes senador. Ele escreveu um livro chamado Perfis de Coragem. E um desses seus livros, ou nesse livro, uma das frases que esse homem usa, diz assim: grandes crises revelam grandes homens e grandes feitos de coragem. Kennedy estava falando de 8 personagens, de 8 homens que o influenciaram de forma corajosa os Estados Unidos da América. Ele está falando nesse livro de 8 homens que não tiraram nada do seu país, mas acrescentaram ao seu país. De certa forma, o que ele está encorajando é o seguinte: não seja alguém que queira tirar do seu país, seja aquele que queira dar mais ao seu país. Então ele diz que grandes crises estavam revelando grandes homens e grandes feitos de coragem. Mas o que me chama a atenção é exatamente o que ele disse ainda: que a dificuldade vai fazer com você o que ela encontrar dentro de você. E foi exatamente a partir disso que, olhando para esse texto, eu quero finalizar essa reflexão. O que a dificuldade encontrar em você é o que ela vai fazer dentro de você. É quando Paulo olha para a prisão e não permite que a prisão entre dentro dele, para torná-lo prisioneiro. Paulo entra numa prisão, mas a prisão não entra nele, e a prisão não encontra em Paulo nada além de um homem resiliente, de um homem cheio de fé, de um homem cheio de perspectiva.
que as suas lutas encontrem o seu coração, meu irmão e minha irmã, encontrem o seu coração firme, olhando para o autor da sua vida. Encontre em você, não desanimado, encontre em você um homem cheio de esperança, uma mulher cheia de esperança. Renove o seu coração nessa manhã, meu irmão. Renove a sua fé nessa manhã. Olhe para as suas dificuldades não como uma cadeia, mas como uma grande oportunidade de, a partir disso, você se tornar alguém relevante. E o desânimo que Paulo estava enfrentando diante de tudo isso, encontra Paulo de duas maneiras. Esse texto nos mostra, no capítulo 4, para eu concluir. Encontra Paulo, irmãos, olhando para aquilo que se renova, não para aquilo que se destrói. Dá uma olhadinha aqui para esse altar. Eu refleti sobre isso essa semana, quando eu estava aqui, pastor Luiz Carlos, eu. Isso aqui estava um buraco. O bispo Rubens estava aqui. Aí estava mexendo, contando, fazendo medições. Aí eu parado aqui, junto com, acho que o diácono Alexandre estava perto dele. Eu estava aqui olhando para ele, 84 anos, faz amanhã. O homem exterior dele está se corrompendo. Irmãos, ele não tem mais 23 anos. Ele tem 84 anos. O homem exterior dele, ou seja, essa carne, ela está se deteriorando. Ele já, talvez, eu nem tanto, né? Se eu der um salto daqui para lá, talvez eu preciso de ajuda de alguém para levantar, porque eu estou com o joelho já machucado. Mas talvez daqui a alguns anos, ele não tenha tanta força como ele tem ainda hoje. Mas sabe o que está se renovando todos os dias no coração desse homem? O seu interior. Todos os dias. Essa obra renova o interior deste homem. Todos os dias, quando eu olhei para ele, falei assim, o coração desse homem está sendo renovado todos os dias. Ele essa semana vai concluir a compra da casa aqui na posse. E ele já está pensando de como é que vai ficar a igreja, onde vai ficar a sapata, onde vai ficar isso, onde vai ficar aquilo. Ou seja, irmãos, por mais que o homem exterior dele esteja envelhecendo, se corrompendo, as juntas já não vão tendo aquela mais que era com 23 anos, o interior dele vai se renovando dia a dia. O que fez Paulo não desanimar diante daquele quadro que tinha diante dele, de pessoas que ele tanto amava e desconfiava da sua autoridade. O que fez Paulo não desanimar diante das adversidades que enfrentara, diante dos falsos mestres que estavam mentindo para o povo que ele tanto amava. Onde Paulo não foi pesado à igreja de Corinto, ele pegava recurso de outra igreja para não ser pesado à igreja de Corinto. E essa igreja não recebeu como apóstolo, não o amava como ele devia ser amado. Esse quadro fez com que Paulo não encarasse aquilo, mas olhasse, irmãos, para aquilo que se renova, não se deteriora, não se destrói. Um homem que tinha apanhado, sofrido, que tinha passado por muitas situações, mas o interior daquele homem se renovava dia após dia. Renove o seu coração nessa manhã, diante das lutas que você tem enfrentado. Renove o seu coração nessa manhã diante das adversidades que às vezes você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, meu irmão. Paulo não estava olhando para aquilo que os sofrimentos estavam fazendo no seu corpo, no seu homem exterior. Paulo estava olhando para aquilo que Cristo fazia todos os dias pelo seu coração. É isso que nós precisamos motivar, irmãos, nosso coração, todos os dias. É olhar para aquilo que Deus está fazendo por nós. Mas a segunda coisa que fez Paulo, irmãos, não se desanimar diante daquele quadro. Por isso ele inicia o capítulo 4 e o versículo 16, dizendo, não desanimamos. Leia comigo, mais uma vez, capítulo 4. Eu estou lá no capítulo 12. Mais uma vez comigo. Por isso, verso 16, juntos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se destrua, contudo, nosso coração, nosso homem interior se renova dia em dia. Renove o seu coração nessa manhã. Por mais que as coisas, por mais que a doença esteja corrompendo você, por mais que a doença esteja comendo o seu corpo, renove o seu coração nessa manhã. Por mais que você tenha sido perseguido, esteja sendo perseguido, por mais que os teus sonhos estejam sendo privados, renove o seu coração na manhã desse dia. Olha, por exemplo, do nosso líder, do nosso bispo,
84 anos, mas cheio de sonhos, cheio de perspectivas, cheio de desejos de progredir no Evangelho, não deixando que o homem exterior dele venha influenciar no homem interior, na sua fé, na sua vida. Não deixe isso acontecer, irmãos. E a segunda coisa, esse homem olha para aquilo que tem maior importância para ele. Às vezes nós somos norteados e às vezes nós somos conduzidos e às vezes a gente acaba se prostrando diante daquilo que não tem a mínima importância. Damos mais importância àquilo que não é importante do que importância para aquilo que é valioso. Sabe o que era valioso para Paulo? Sabe para que Paulo olhava? Para a glória de Cristo e para a eternidade. E ele conclui dizendo o seguinte: porque a nossa leve, ele conclui que a tribulação dele não tem peso nenhum, é leve. Ele diz, nossa leve e momentânea tribulação, leia comigo, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois que as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O olhar de Paulo estava para a glória de Deus, e para aquilo que é eterno. Ele estava olhando para aquilo que verdadeiramente é importante. Aquilo que é importante, empreenda força, coloque o seu coração. Aquilo que não é importante, deste lado, olhe para Cristo, olhe para aquilo que se renova a cada dia, olhe para a esperança. Está tudo difícil, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Essa pequena reflexão que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã. Quase falei noite. Vamos mudar de posição. Nós vamos orar. Queria convidar os músicos aqui, por favor. Prometi aos irmãos que não ia extrapolar o limite, nós vamos não extrapolar. Dê a mão a essa pessoa que está próxima a você. Por favor. Vamos orar. Não vou fazer o que eu costumo fazer domingo à noite. Às vezes nós chamamos à frente, mas talvez você no seu lugar esteja precisando nessa manhã de uma renovação na sua fé, na sua vida. Então, se você tem isso, aproveite essa pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, ora por mim. E ore uns pelos outros. Antes de cantarmos essa canção, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Que quando qualquer dificuldade chegar a nós, encontre em nosso coração, fazendo o que o apóstolo Paulo fazia, olhando para aquilo que se renova, olhando para aquilo que se renova dia a dia, não fazendo com que a luta nos transforme em seres, Senhor, difíceis, abatidos, destruídos, não, mas que as lutas nos transformem em homens e mulheres cheios de esperança, de fé. Mesmo que o nosso corpo, o homem interior, venha se corromper pelas lutas, pelas enfermidades, pelas doenças, que seja uma manhã de renovação da nossa fé, das nossas forças. Que seja uma manhã que teu Espírito visite meu irmão à minha direita, à minha esquerda. Que seja uma manhã que o Senhor possa levantar aquele que está desesperançoso. Seja uma manhã, Senhor, que o Senhor possa fazer com que essas lágrimas que são vertidas por esse homem e por essa mulher sejam enxugadas e transformadas, Senhor, em algo que venha regar a sua fé, venha regar o seu coração. Pai, que quando essa adversidade chegar, ela encontre algo poderoso que não vai chegar nem próximo de nós. Ajuda o meu irmão à direita, ajuda o meu irmão à esquerda. Lá na galeria, Senhor, abençoa teus servos, que talvez esteja enfrentando os piores momentos da sua vida, na enfermidade, Senhor, talvez no casamento, nos filhos. Que seja uma manhã, Senhor, renovar os nossos corações, olhando-nos, fazendo-nos olhar para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, e olhar para aquele que um dia nos prometeu que estaria conosco todos os dias, renovando-nos até a consumação dos séculos. Abençoa meu irmão à direita e à esquerda, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti.
exalta o Senhor.